Fala com meus filhos, Senhor. Renova-nos, ó Deus. Fortalece o nosso espírito. Estamos com a igreja para ver as nossas vidas. Segunda carta que Pedro escreveu para a igreja que estava em Jerusalém. Capítulo 1, do versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 21. 21. Amém? Amém, igreja? Amém. Reverência à palavra de Deus, tudo de pé. Vamos ler a Santa Escritura. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus. Gostaria que toda a igreja repetisse esse versículo comigo. 1, 2, 3. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te dou graças por esta noite, pela oportunidade ímpar que o Senhor nos preparou. Poderíamos estar agora, quem sabe, numa festa, poderíamos estar agora na frente de uma televisão, ou quem sabe degustando algum tipo de alimento. Poderíamos estar em situações que a carne seria favorecida, mas eu sei que o favor que o Espírito Santo nos concede é mais do que a carne pode entender. Ela vem com o reflexo do Espírito para trazer vida para cá. Então, Senhor, eu creio que nesta noite não foi em vão a nossa vinda neste ambiente, porque primeiramente entendemos o porquê de estarmos aqui, que é te adorando, te louvando, com as nossas vozes declarando e crendo que aquilo que declaramos através dos louvores que foram entoados aqui tem como a possibilidade de criar dentro do seu coração uma alegria, a qual também entusiasma a presença do Espírito Santo neste lugar, a qual sentimos a essência do teu Espírito, a presença do teu Espírito dentro deste ambiente. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, nos usa agora com o desejo do teu Espírito para falar com a tua igreja em nome de Jesus. Por gentileza, pode se sentar nesta noite. O tema da mensagem de hoje é, preste atenção, 7 motivos porque eu preciso do Espírito Santo. Aleluia! 7 motivos que eu preciso do Espírito Santo. Eu vou começar a pedir para a igreja, não ter vergonha, ver se você não trouxe hoje. Traga um bloquinho, traga uma caneta, ou anota no celular, mas não deixa de perder os versículos. Eu confesso aos irmãos, não é eu que busco isso aqui, é o Espírito Santo. Eu leio a Bíblia, eu tenho o meu costume natural, diário, de ler a leitura bíblica, mas é uma leitura, às vezes, eu leio somente um versículo, mas naquele versículo eu fico meditando. Baixa um pouco, por gentileza. E
nesta noite. Nós estávamos hoje aqui na consagração, das 6 da manhã até o meio-dia, onde nós tivemos um período de oração, depois nós tivemos um período de adoração, depois nós tivemos um período da palavra. Cada irmão trouxe uma palavra, falou um versículo, a gente ali detalhou. Foi uma hora imprescindível para a nossa vida. E quando nós estávamos na última hora de consagração, e estava orando com os irmãos, agradecendo a Deus, indo para a nossa casa. Aí eu cheguei em casa, orei, né? Entregando a consagração a Deus. O Espírito Santo me revelava algo a mim, que ele fala ao meu coração, um discernimento que ele me deu à minha mente, é que as pessoas não falado dele, não tem o buscado, não tem o clamado, não tem querido entender a sua importância. Que as igrejas, na época que nós estamos vivendo, está distante da presença do Espírito Santo, mesmo ele estando presente, mesmo ele estando na igreja, mesmo ele estando num ambiente a qual falamos da palavra, que nem hoje lá no pessoal do dominical, eu até peguei alguns irmãos desprevenidos aí, eu fiz eles me evangelizaram. Como se eu fosse uma pessoa que nunca tinha sido evangelizado, eu peguei o Marquinhos lá na fila da lotérica, pus ele na frente, eu peguei e falei assim: rapaz, esse problema meu, o que é isso? E ele me evangelizou. Então nós fizemos uma aula prática. E quando também eu estava vendo a relação na escola bíblica dominical, eu via como é bom ter o Espírito Santo do nosso lado. Aleluia. Isso me fez à tarde, eu, com a minha pincelada, eu não preparo mensagem, eu escrevo um detalhe, e a hora que eu estou aqui, eu esboço pelo aquilo que o Espírito Santo está me dando. Eu falei para o Espírito Santo, eu sei que existem inúmeros motivos para eu precisar do Senhor, Espírito Santo. Só que o nosso culto tem horário, tem um momento, pelo menos, Espírito Santo, uns 10. Aí o Espírito Santo falou: eu vou te dar 7. Mais 7? Eu fiquei meio perdido, porque a gente busca a chave bíblica sobre o Espírito Santo e fica meio confuso. Então, aí a gente tem que orar. Aí eu fui orar e o Espírito Santo me revelou por que eu preciso dele na minha vida junto com você. Abaixa só um pouquinho o fundo. Quando você entende, presta atenção aqui, quando você começar a entender a necessidade do Espírito Santo na tua vida, eu creio que quando viermos aqui à frente, não vai ser um culto demorado, uma pregação demorada, quando viermos à frente, você vai entender a responsabilidade. Alguns vão até ficar para trás porque sabem da importância. E vocês vão ver que existem detalhes. Quando nós lemos esse primeiro versículo que eu dei de entendimento, nós vemos que a Bíblia, que se chama Carta Magna, a Bíblia que é a palavra de Deus, a Bíblia que foi escrita pelos homens, mas eles não escreveram algo que eles tiveram de ideia, de raciocínio. Precisou alguém passar para eles, precisou alguém esclarecer para eles aquilo que deveria ser escrito, com as suas vírgulas, com os seus pontos, com o início do primeiro versículo até
quer. Amém? Então, toda a inspiração, todo o entendimento dessa inspiração leva para a pessoa de Deus, leva para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas em ação em conjunto. Quando a gente fala da pessoa da Santa Trindade, a gente imagina três pessoas dentro de si. Sem dúvida, Jesus, ele foi gerado de Deus. Ele saiu das entranhas do Deus Todo-Poderoso. Está escrito isso lá no livro Salmos, Salmos do capítulo 2, não tem capítulo, do Salmo de número 2 e o versículo número 6. Este é o meu filho, hoje te gerei. Ele foi gerado de Deus. De que forma? Aí é mistério. Mas a Bíblia diz que na ação desse pai e desse filho se encontra uma terceira pessoa, que se chama Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque ele tem esse nome, Espírito Santo. Primeiro, ele é o Espírito. Ele não é a carne, ele não é a alma, ele não é um cachorro, ele não é um ouro, ele não é uma prata, ele não é um osso, ele não é um ferro, ele é uma pessoa que é um Espírito. Ela está em corpo espiritual. Por que santo? Porque esse Espírito, ele tem vontades, ele tem sentimentos e ele tem todo o atributo que o seu Pai e o Filho junto com ele têm juntos. O Filho não faz nada sem a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo. O Filho não faz nada sem a vontade do Pai e sem a ação do Espírito. O Pai hoje não faz nada se não tiver conversado, dialogado ou até mesmo meditado com esses outros dois. Assim também é o Espírito Santo. Ele veio a esta terra como não substituto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chama todos os seus discípulos e apóstolos e fala: ó, é chegada a minha hora, eu vou subir ao Pai. Quando ele fala isso, que chegou a hora, que chegou o momento, todo mundo começa a ficar triste. Todo mundo começa, irmã Isabel, ver uma lacuna que vai existir na vida deles. Quando a gente tem um ente querido, um filho, um pai, alguém que a gente ama, e essa pessoa morre, sempre fica uma lacuna, sempre fica uma brecha. E os discípulos começam já a sentir que vai ter lacuna, que vai ter brecha, que vai ter um buraco no meio dos sentimentos deles. Eles ficam tristes, eles ficam abatidos. E Jesus fala assim: ó, vocês não precisam ficar preocupados. Por quê? Porque eu vou enviar um outro no meu lugar. Eu vou rogar quem? O Pai, para que ele envie o seu Espírito Santo. Mas para ele rogar Jesus ao Pai, para enviar o Espírito Santo, Jesus necessitava, irmão, ter cumprido a sua missão. Ele precisava ter feito a sua parte, para que pudesse entrar a parte do Espírito Santo.
E Jesus morre na cruz. Jesus ali morre. A Bíblia diz, a partir do momento que Jesus morre, os discípulos se dispersam. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele aparece para muitos. A Bíblia diz que o último dia que ele apareceu foi no Monte das Oliveiras, a qual 400 homens viu Jesus ascender. E nesse ascender, Jesus declarou algo para eles. Nós vamos aprender daqui a pouquinho. E a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, no dia de um culto como esse, num culto como esse aqui, ó, igualzinho esse, tinham em torno de 120 a 140 pessoas reunidas naquele culto. Eles estavam adorando a Deus, a palavra estava sendo ministrada, e quando se termina, irmã Célia, a ministração da palavra, segundo eu aprendi em Israel, a Bíblia diz que na cabeça de todos que estavam dentro daquele ambiente aparece uma labareda de fogo, uma chama de fogo sobre as cabeças deles. Até então eles não tinham visto essa labareda, aleluia. Mas quando um vira para o lado e o outro vira para o lado e contempla aquela labareda de fogo sobre a cabeça deles, eles sentem uma presença como um vento, aleluia. Algo entra dentro daquele ambiente. Sabe quando você está com aquele calor e entra aquela brisa suave, aquele vento gelado e gostoso, e você se arrepia, você sente algo prazeroso? É muito mais profundo do que isso. Eles olham, eles admiram, porque eles não estão vendo algo natural, eles estão vendo a chegada do Espírito Santo. E quando eles veem, contemplam com seus olhos a presença do Espírito Santo naquele lugar, a alegria toma conta, primeiro, porque a promessa de Jesus se cumpre, porque toda promessa de Jesus na nossa vida traz alegria para nós. E aquela alegria, quando entrou dentro deles e eles olharam aquelas labaredas de fogo, eles começam a querer a gritar, a falar, e quando eles começam a falar, eles estão falando em línguas estranhas. Deus, a partir dali, presta atenção, Pedro está dentro daquela igreja, Pedro está dentro daquele lugar, Pedro andou com Jesus, Pedro viu Jesus, Pedro falou com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus, mas nenhuma dessas coisas que eu falei fez Pedro se estar e ser diferente em seu caráter. Mas com a chegada do Espírito Santo, Pedro é mudado, Pedro é transformado, Pedro é convertido à palavra que Jesus declarou para ele. Porque quando ele sai, cheio do Espírito Santo, existe uma multidão do lado de fora escutando um monte de crente falar em línguas estranhas. E fala assim: esses povos estão tudo bêbado, não está? Esses povos aí estão tudo cheio de moço. Esses povos estão tudo, ó, acabaram de tomar uma cervejada e está tudo doido. Aí Pedro está na frente, aí todo mundo: não, Pedro, vai não. Pedro, não vai não, Pedro. Pedro, você é bravo, Pedro. Você cortou a orelha do lobo, Pedro. Não. Pedro sai para fora. E quando ele começa a explicar o que está acontecendo lá dentro, ele não está dando satisfação, ele está declarando, ele está ministrando, ele está declarando para aquelas pessoas do lado de fora o que ele recebeu. Ele quer compartilhar aquilo que ele recebeu lá dentro, e começa
estava ignorante. Mas agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele prega uma palavra eloquente. Pedro começa a pregar, a palavra começa a ser como espada, começa a cortar coração. E quando ele termina de pregar, 3.000 pessoas estão de joelhos dobrados, a querer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O ser humano, a partir daquele momento, a igreja, para ser igreja, quando eu digo igreja, eu estou falando de você, estou falando de cada um de vocês. Igreja, para ser igreja, porque para ser igreja você tem que pregar a palavra, você tem que adorar a Deus, você tem que ter vida de testemunho, você tem que ter toda uma particularidade com o Senhor. Para você ser uma igreja verdadeira, você precisa ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Você precisa ser o recipiente, ou melhor, qual foi o louvor que nós falamos? Ser um vaso. Um vaso com a flor do Espírito Santo. E chegou o dia dessa flor repousar sobre você. Deus, quem que é isso? Não glória a Deus. Só que muitas vezes, ser igreja, nós entramos em algum debate. Precisa disso? Não precisa disso? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que eu falar em línguas estranhas? Para que isso? Para que fazer aquilo? Para que é importante a presença do Espírito Santo dessa pessoa que eu falei aí, bem rapidinho? Aí o Espírito Santo me mostrou que essa insatisfação está ocorrendo nos dias atuais, porque as pessoas não estão mais buscando o Espírito Santo para ser cheia dele. E se buscam o Espírito Santo, são apenas para alcançar algo material. Algo que é a bênção, que é a cura, que é a libertação, a bênção sentimental, a bênção financeira. A pessoa foge desses parâmetros de importância que você deve dar para a sua vida, de ser cheio do Espírito Santo. E aí você pensando que faz parte de uma igreja, você pensando que é um crente, um servo fiel que vai ser arrebatado, uma pessoa que em qualquer momento vai para o céu, você esquece de uma pessoa que é a pessoa do Espírito Santo, de estar atuante na sua vida para você tomar posse de tudo isso que você tem aprendido. Então você começa a entender os valores do Espírito Santo. O primeiro motivo está em João, Evangelho de João, capítulo de número 16 e versículo de número 13. Abra para nós. O primeiro motivo que você precisa do Espírito Santo, olha para mim primeiro aqui, ó, todos. O primeiro motivo. O primeiro motivo que precisamos aprender, que precisamos do Espírito Santo. Repete comigo. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Nunca saberemos da verdade. Vamos ler? 1, 2, 3. Pode ler, igreja. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. As nossas vidas nesse período que estamos vivendo de fachada, estamos usando máscaras, estamos usando uma roupagem que não
Somos pessoas escondidas em mentiras, forjando em caráter de engano. Porque quando damos vazão ao pecado, quando damos vazão às coisas que desagradam a Deus, estamos vivendo em mentira dentro da casa dele para com ele. Irmã Natália, quando recebemos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está atuante na nossa vida, a primeira coisa que ele faz em nós está ali. Foi o próprio Jesus que declarou isso. Ele diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Satanás tem tentado nos enganar todos os minutos, segundos de nossa vida. Satanás tenta lançar sobre nós uma falsa profecia, tenta colocar diante de nós uma bênção mentirosa. Um termo que todo mundo conhece, tem oferecido inúmeros pratos para nós. E a gente, quando vê esse confeite, quando a gente vê esse colorido, a gente se encanta, a gente despreza a verdade, a gente despreza os seres humanos, a gente despreza pai, a gente despreza mãe, a gente despreza irmão, a gente despreza marido, a gente despreza esposa, a gente despreza filho, a gente despreza de tudo, porque a pessoa está totalmente cega para aquela mentira. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, quando ele habita na minha e na tua vida, ele te mostra a realidade, que aquilo que está diante de você é para a tua destruição, porque o que ele tem para você é mostrar um caminho, e nesse caminho que diz a palavra de Deus no próprio Evangelho de João 6, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da verdade, e o Espírito Santo te encaminha nesta noite. Que você precisa de Jesus, ele te guia na verdade de Jesus. É Jesus que vai abrir a porta para você. Não é homem, não é mulher, não é capeta, não é macumba, não é inveja, não é o inferno e nem nenhum tipo de demônio. É o Senhor Jesus que vai abrir as portas para você nesta noite. Você precisa de Jesus porque você precisa conhecer a verdade. Parar de andar em mentira. E o espírito da mentira está andando dentro dessa igreja. Quando eu vejo mulheres que abandonam seus lares, seus esposos, seus filhos, sua casa suja e imunda, para sair pregando a palavra de Deus e pregando profecia para cima e para baixo, isso é espírito imundo, é espírito do engano. Isso não é espírito de Deus. Se ela for fazer a obra de Deus, tudo tem consentimento. O primeiro consentimento é do marido. Minha esposa vai, Deus é contigo. Se o seu marido é um incrédulo, então nem aí ele se lasque. Eu vou sair, vou pregar a palavra de Deus. Quem mandou? A Bíblia não está falando isso. Larga o marido, a casa tudo suja e escunda, com as crianças lá, a criança toda rabelada,
E se essa pessoa vir entregar recado de Deus para a tua vida, você parece um pamanhão para lá. Entrega, Senhor. E aquela pessoa mexe a mão no teu corpo, põe as duas mãos na cabeça, em nome de, fica te rodando, pega a sua cabeça e parece um chaclaio. Está pior que barman na sua cabeça, e garrafa de barman. Ó. Espírito do engano. A gente tem que conhecer a árvore pelo fruto. Tira esse espírito de engano. Você não precisa de profeta, correr atrás de profeta. Se Deus tem para colocar um profeta, Ele vai enviar até a tua vida, até a tua casa, até o teu trabalho, até a tua igreja. E aqui nesta noite tem profeta te falando que o Espírito da verdade vai te guiar por lugares concretos, sólidos e firmes, que você nunca vai ficar abandonada e nunca vai ficar abandonado em nome de Jesus. Segunda coisa, segundo motivo que você precisa do Espírito Santo na sua vida. Livro de Romanos, capítulo de número 8, e versículo de número 26 e 27. Depois você pode deixar aí no 8, que vai ter mais para trás, mais o versículo 26 e 27. 26. Pode ler, igreja. Tiago, capítulo número 4, versículo número 3, está escrito assim: pedis, mas não recebereis. O que pedis é para gastardes os seus próprios vossos prazeres. O ser humano nunca sabe orar. Irmão, eu já vi cada tipo de oração que você fica triste. Eu já vi cada tipo de pessoa orando, que quando a gente começa a ouvir aquelas orações, você vê, o Espírito Santo não está ali. Senhor, mata aquele homem agora. Já vi isso. Senhor, eu não aceito eu passar por isso. Eu sei que não é de ti, porque de ti é do ti, e do ti é do ti. Eu fiquei doido ouvindo aquilo lá. É tanto ti, chamando Deus de titi. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que ela não toma mais conta da sua vida espiritual. O problema que nós estamos vivendo é que está cheio de pessoa por aí que acha que é capaz de cuidar da sua vida espiritual. Tem pessoa que declara para todo mundo. Você viu? Eu li a Bíblia 10 vezes hoje. Eu fiz uma oração de joelho. Olha o tamanho do cascão aqui, olha. Olha aqui o cascão que eu fiz de tanto orar. Olha como eu chorei, olha como eu estou com a colher regalada. Olha. E o jejum que eu fiz? Já está perdendo a bênção, porque a Bíblia diz que não é para contar para ninguém que está fazendo jejum. As pessoas sem o Espírito Santo, ela não sabe clamar a Deus. Ela não sabe se relacionar com Deus em oração. Não, eu já vi cada tipo de oração
quando o Espírito Santo está na tua vida, te ajudando a interceder, ele começa a colocar os seus lábios para os seus lábios falarem com Deus da maneira que agrada a Deus. Se o irmão Luiz, porventura, ele vamos ver um país que o irmão Luiz, egípcio, olha a cara de Faraó que ele tem, e eu sou brasileiro. Ô Luiz, e aí? Eu vai falar na minha cara, eu não entendendo nada. Para ele me entender, eu vou precisar aprender a falar egípcio. Só que o egípcio você aprende por aí. Você vai para uma escola. O Luiz é o primo da rainha Elizabeth. Já pensou esse homem tomando conta lá do palácio de Buckingham? Esse homem servia um Deus lá. Ele chegaria com aquela cara assim, ó. Mas eu vou falar com ele que fala inglês. Eu tenho possibilidade de aprender inglês. Eu estudo inglês. Agora, quem aqui sabe falar em reino espiritual com Deus? Qual é o teu idioma para com Deus? Eu falo a minha língua, pastor. Ele que criou a língua, ele que criou o português. Não sei, não foi ele que criou o português. Vamos dois aí, português que criou o português. Mas presta atenção, o Espírito Santo, quando ele te usa na oração, ele começa a ver primeiro a sua postura. O seu dobrar de joelho, quando você dobra o teu joelho diante de Deus, você está dobrando o teu joelho com reverência, porque você entende que Deus é Deus e é todo-poderoso. Reverência de saber o quanto você precisa, o quanto você necessita dele. E o Espírito Santo conhece, a Bíblia diz lá no livro de 1ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo número 23, diz assim: quem conhece as profundezas de Deus, a não ser somente o Espírito dele, o Espírito Santo. Então, quando você ora, o Espírito Santo de Deus direciona que os seus lábios fale aquilo que provoque o coração de Deus para olhar diferente para você, para encher a tua vida de vitórias e de milagres. É o Espírito Santo que gradoa você. É o Espírito Santo que faz você ter experiência para falar com Deus, que faz você entender qual é a vontade de Deus até no que orar. O Espírito Santo sabe que você é capaz, com a presença dele na tua vida, dos milagres ocorrerem o mais rápido possível que você tem precisado, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus da tua oração, você será uma pessoa diferenciada em nome de Jesus. O Espírito Santo te ajudando nas orações, minha querida, você será uma mulher forte, você será uma mulher de alegria, você será uma mulher de confiança. Quando o Espírito Santo está na tua oração, a sua voz muda, a tua alegria muda, você sente que alguém está com você. Quando o Espírito Santo não roda, está com você, é sinal que você não está sozinho, que alguém está com você. Tem alguém te ajudando nesta noite a orar? A Bíblia diz que ele ajuda com gemidos inexprimíveis. Você precisa do Espírito Santo para receber a tua vitória, porque você precisa pedir ao Pai. E somente o Pai é quem vai te abençoar através do Espírito Santo. Vamos lá nos 8:14. 14. Todos podem ler. Porque todos que são guiados pelo Espírito
pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Você é confirmado como filho de Deus através da manifestação e da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Isso quem está declarando é o próprio Deus, através do próprio Espírito, que usa a pessoa de Paulo para ser inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a boca de Paulo para ele falar para a igreja de Roma que as pessoas só podem ser chamadas filhos de Deus quando o Espírito Santo de Deus está na vida deles. Por quê, pastor? Qual que é a principal função do Espírito aí? Fazer os filhos serem guiados. Então por que você está fazendo tudo errado? Por que você está desobedecendo? Por que você está indo para outro caminho? Deus já falou para você que não é. Você é teimoso e vai atrás. Espera, filho de Deus, o Espírito Santo te guiar para um lugar seguro nesta noite. Aleluia. Porque quando você obedece, o verdadeiro filho é aquele que obedece. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa obediente. Irmãos, você tem pessoa que pensa, eu até falei para minha tia, às vezes a minha é meio inocente. A gente foi num lugar, ouviu o rapaz lá, num ambiente, o camarada deu um tapa no cigarro e jogou para fora e eu da igreja. Eu só de olho. Aí começou o culto, aquela bênção, aí de repente aquele rapaz se deu um tapa lá, soltou uma língua estranha, estranha mesmo. E o pessoal fala, parece sapo. Aí a minha tia, você viu que homem de Deus? As pessoas, porque falam língua estranha, a gente elogia. É homem de Deus, é mulher de Deus. Só porque a mulher deu 3 girinhos, fez um vira daquele português, a mulher dá 3 girinhos, já é serva, é varoa, é missionária. E aí você vai falar, missionária, aí você acaba de acabar de matar ela. Ela vai se sentir missionária. Eu sou missionária. Isso é pessoa guiada por Deus? Isso é filho de Deus guiado? Antes de você falar que uma pessoa é homem de Deus e mulher de Deus, essa pessoa vai trazer para a tua vida, sem você correr atrás, sem precisar elogiar os parâmetros e os frutos que ela tem com Deus. Está cheio de pessoa enganada, deixando o na sua cabeça. Não deixa, eu falo como o pastor deu. Se eu ver, porque o Espírito Santo me revela. Teve pessoa, irmão, que já veio tudo torto aqui. Vai na outra igreja, vai nessas reuniões de profeta aí, recebe o espírito de engano. Na hora que você não for levantar a mão para pôr na cabeça, o Espírito de Deus fala assim: não põe. Eu não ponho. Eu sou muito prudente. Se Deus não confirmar comigo, eu não ponho a mão na cabeça da pessoa. Porque aquela pessoa está cheia de fardo, cheia de seta. E eu vou orar para aquela pessoa que foi buscar coisa errada, e eu vou agora orar para abençoar ela. Não é que eu não tenho amor, não, pelo contrário, eu sou bom e oro. Mas quando eu conheço pessoa ali, os filhos de Deus são guiados pelo
Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você receber o Espírito Santo nesta noite, Ele vai começar a te conceder tudo isso que eu tenho pregado aqui, em nome de Jesus. Romanos 8:11. Pode ler, igreja. Quando você acorda de manhã, eu falo isso para vocês, faça isso. Olha a Deus, coloca a tua vida na mão do Senhor. Peça que o Espírito Santo, a partir daquele momento que você vai acordar, que Ele habite sobre você, porque Ele vai ressuscitar o que estiver morto na tua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela não anda em morte. Ela pode até morrer, mas um dia ela vai ressuscitar e vai estar com o Senhor de eternidade em eternidade. Quem está com o Senhor, ele nunca morre. Ele pode apenas dormir, mas ele vai dormir e acordar para ver o Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não é uma pessoa morta, ela não é uma pessoa caída, ela não é uma pessoa com maldição, ela não é uma pessoa enferma. Pode até a enfermidade te tocar, mas ela tem certeza que não vai morrer, porque o Espírito Santo está com ela lá. Olha, já foi um pouquinho do passo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8. Pode ler, igreja. Receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. Com Ele teremos poder para vencer o mundo. A gente quem pode escolher quadrinhos, Superman, Batman? Eu sei que o irmão Luiz gosta do Hulk. Tem cada tipo de pessoa gosta, né? Super-herói. Já pensou eu ter o poder do Superman de levantar as coisas? Uma certa tem a cara igual do Robin, do Batman e Robin, né? Canta lá. Outro gosta, olha lá. O surfista prateado lá no fundo. Então, cada um tem um tipo de poder. Gosta de um poder. Mas o que o Espírito Santo vai te dar de poder aqui nesta noite, o poder que vai estar atuando. Sabe o que? Você já viu essas pessoas que ficam olhando para você e manifestam nada de poder de Deus? A pessoa é seca. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmã Natália, ela tem autoridade na sua vida. Ela não precisa ser pastor. Tem que ser pastor para ter poder para executar demônio. Tem que ser pastor para orar com o enfermo. Tem que ser pastor para resolver isso aí. Tem que ser pastor. Não é pastor? Jesus está falando para todo mundo ser revestido de poder que vem do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo nesta noite vai te dar poder para você vencer todos os tipos de problema que o mundo tem levantado contra você.
Estou terminando. A hora passa, meu Deus do céu. Eu estou falando, parece que passa. Né? Pode ler. Sabe qual é o nosso maior problema na face da terra? A língua. A gente fala, solta coisa demais. A gente lança palavras de maldição. A gente fala às vezes palavrões, palavras de mentira, palavras de engano. E tudo isso que essa mistureira toda, você colocar dentro do caldeirão e chacoalhar, você coloca na boca e solta tudo de novo. Aí você precisa de um serviço, você precisa de alguma coisa, você usa toda essa palavra, toda torta, essa palavra toda estragada, como um utensílio na sua boca, na sua vida, para alcançar aquilo que você espera. E aí você se prejudica mais, porque no meio de tudo aquilo que você falou, vai ter uma palavra do diabo no meio dela que vai prejudicar a tua bênção. Quando o Espírito Santo de Deus não está na nossa vida, aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes é mais prejudicial do que propriamente ser bênção para nós. Está cheio de pessoas se prejudicando, achando que eu sei falar o vernáculo da palavra, eu sei falar a palavra, o melhor, eu sei falar graduado, eu gosto. Está cheio de pessoas que acham que conhecem, muitas vezes até da língua portuguesa. Irmãos, eu fui estudar uns dias atrás sobre a linguagem portuguesa. Se você souber as palavras de maldição que tem na nossa língua portuguesa, eu nem te conto. Outro dia eu tenho uma oportunidade e ensino vocês. Só que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo está na tua boca, ele vai te ensinar o que você vai falar, e quando você abrir a tua boca, vai ser a palavra certa para a vitória. Você não vai mais. Muitas vezes a nossa língua, você já viu aquele filme de televisão de metralhadora? Nossa língua é igual metralhadora giratória. Atira para todo lado. E quando a gente não vai lembrar que atirou, a gente acertou alguém de longe, e essa pessoa sempre coloca na tua frente, lança na tua cara e mostra a bala que você acertou ele. Eu lembro que você falou aquilo para mim, principalmente os parentes, que dá jeito do diabo de acusação para pegar uma palavra que você jogou errada e usar contra você. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, irmãos, vai usar nós para termos palavras sadias, palavras de construção, palavras de edificação. Quando a gente abrir a nossa boca, vai ser o próprio Deus falando conosco. Deus vai te dar a palavra de sabedoria, irmão. Deus vai dar a palavra para vocês de conhecimento. Deus vai dar a palavra de fé, palavra de ressuscitar, palavra de ajuda, palavra de salvação, palavra de mistério, palavra de juízo. A tua língua será a língua do Espírito Santo. Você vai orientar uma pessoa e a pessoa vai falar assim. Aí quando aquela pessoa contar a bênção que Deus te usou, a pessoa vai falar assim: você lembra quem disse? Não lembro não. Ah, mas foi vitória, Deus te usou. Irmão, eu fico emocionado. Uma das coisas que eu fico mais alegre com Deus é quando um irmão, uma irmã chega para mim: pastor, Deus usou o seu lado. Eu fico feliz. Dentro de mim, eu fico até cheio, fico transbordando. Como é gostoso saber que eu fui usado pelo Espírito Santo. Que eu pude, a minha língua, mesmo eu com minhas falhas, com meus pecados, mas eu confessando, eu me arrependendo, eu derramando a minha vida, a misericórdia de Deus alcança a minha vida e o Senhor me usa para a sua própria glória. O Senhor vai te usar, meu irmão. Quem quer ser usado pela sua boca do Espírito Santo? Levanta as mãos ao céu e declara: Espírito Santo, usa meus lábios, usa minha língua para abençoar, para ajudar, para orientar aquele que está caído. E usa meus
Para finalizar, Atos 7:55. Oh, perdão, Atos 10:38. Atos 10:38. Pode ler, igreja. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A presença do Espírito Santo trouxe a presença de Deus com ele. E quando a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, aleluia, está sobre você. A Bíblia diz ali, irmão Luiz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, e também com virtude. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, meu velho, automaticamente ele traz um selo sobre a sua vida. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o dom de línguas, ele pode se manifestar e ficar pro resto da sua vida você falando. Ou você pode falar línguas naquele momento e Deus te usar em outro dom. O que Deus está querendo declarar para mim e para você, que através do Espírito Santo teremos dons e caráter de Cristo. Seremos pessoas diferenciadas. Eu quero uma igreja, mesmo que nós estamos aqui aparentemente em poucas pessoas, presta atenção, mas a maior importância que eu dou ao Espírito Santo é ver vocês cheios do poder dele, cheio da autoridade dele. Não ver você dependente de uma oração que é minha, mas que você é totalmente dependente da glória e do poder e da virtude que em vós manifesta. Na tua vida, irmã Natália, tem poder. Na vida da mão sua tem poder. Irmã Glória, tem poder na tua mão. Tem poder, irmã Camila. Na Noé, irmão Rando, irmão Alcides, irmão Oscar, irmã Maria, todos vocês, Deus tem te dado poder. Você não nasceu para ser uma pobre coitada, uma pessoa escanteada. Deus te chamou para ser cabeça, e Ele não te chamou para ser cauda. O Senhor te chamou para ter brilho. O Senhor não te chamou para ser ofuscada. O Senhor não te chamou para ficar sendo menosprezada pelos cantos. O Senhor te chamou para te usar. A palavra de Deus, quando você abrir a tua boca, vai fazer milagres. Pastor, eu não sou nada, amém por isso, mas eu não sendo nada, que enche demais. Chegou a hora de você ver o que o Espírito Santo de Deus tem feito com a tua vida. Você está dependente muito dessa bênção. Você está dependente muito desse dinheiro. Quando eu tiver um marido, eu vou ser uma bênção. Quando eu casar, eu vou ser uma bênção. Quando eu ter dinheiro, eu vou ajudar a igreja. Quando eu ter dinheiro, eu vou comprar microfone para a igreja. Então, para você fazer alguma coisa, você precisa ter algo antes. O que você já tem é o suficiente para Deus fazer obras maiores que você possa imaginar. Glória a Deus. Abre aqui Efésios 3 e versículo 20 para nós finalizarmos com
embora. Eu ia fazer, irmãos, uma busca do Espírito Santo, mas eu vejo que o próprio Espírito bloqueou isso. Não porque ele não quer encher, renovar, fazer as fagulhas estarem juntas. Ele está primeiro quebrando nos corações de pessoa aqui o seu coração endurecido. Ele quer limpar o teu olho. Você que anotou, você que ouviu essa mensagem eu tenho certeza que a hora que você for dormir, essa mensagem vai estar na tua cabeça. Essa mensagem vai estar remoendo dentro de você. Vai ser nessa hora que quando você estiver até lá na tua casa, o Espírito Santo vai te visitar na tua cama. O Espírito Santo vai visitar na hora que você dobrar o joelho dentro daquele quarto. Ai, que o Espírito Santo vai estar dentro da tua casa, vai estar dentro do teu quarto, e aquele teu quarto vai ser a manifestação da glória do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, Ele está aqui nesta noite. Ele vai fazer tudo na tua vida. Tudo. Olha, até ali é um significado, mas olha o segmento da frase, parece que não tem entendimento, mas existe algo muito mais profundo. Tudo, muito, além, mais do tudo. Olha que coisa que Deus está fazendo por nós nessa noite. Tudo, muito mais, e ainda abundantemente. Aleluia. E além, aleluia, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Quem é esse que traz esse poder? Quem, igreja? Então, a partir de hoje, aquilo que você pediu vai ser pequeno, porque o que Deus tem para você é coisa grande. Deus não tem coisa pequena para crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo não vive uma vida de engano, não vive uma vida medíocre, não vive uma vida desordenada, não vive uma vida de críticas, de apontar de dedo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa a qual através da vida dele tem promessa. E as promessas que Deus tem na tua vida não é promessa pequena, é promessa grande para a glória de Deus. Começa a colocar isso diante de Deus. Quando você chegar na tua casa antes de dormir, vai correr atrás de coisa que dá para fazer. Prepara um ambiente com Deus. Veja, vislumbre o que Deus tem proporcionado para você nesta noite. Isso aqui vai voltar mais. Esse culto não vai voltar mais. Esse dia não vai voltar mais. Eu tenho certeza que Ele está falando comigo e com você. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto que Ele quer fazer algo grande na tua vida. Irmãos, o culto do Espírito Santo que foi hoje, eu pensava que era de um jeito, mas o Espírito Santo fez de outro. Domingo que vem, vai ser uma busca. Vem preparado, vem, toma posse daquilo que foi lido, daquilo que foi pregado. Não esquece, medita, ora na sua casa, seja cheia do Espírito Santo, que é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem coisa mais linda na sua vida ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te enche, você se sente, não é que você se sente segura, você se sente protegida, você se sente protegido. Ele está te protegendo nessa noite. O diabo não vai tocar um fio de cabelo na tua vida a partir de hoje. Sabe esse milagre que Deus fez aqui na vida, irmão Carlos? Outra pessoa vai contar um testemunho desses aqui daqui a pouco.
A gente às vezes brinca com a máscara, né? Mas tem que ser assim. Eu tomo posse em nome de Jesus. O Senhor está me mostrando aqui uma pessoa, mas Ele não deixa eu falar o nome dela. Eu queria contar para a pessoa, eu estou doido, mas não posso. Eu via um parafuso enferrujado, que ele não consegue entrar. Sabe, o parafuso que a pessoa já tentou apertar e não entra aquele parafuso, mas está tentando, está tentando dar uma definição nessa causa e não consegue. Hoje, Jesus jogou óleo no parafuso. Vai tomar posse da tua vitória, perto dele lá para você ver se não apertou. Amém? Amém. Oh, a vitória é sua, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã as irmãs vão ter certo? Segue com as irmãs. Para quinta-feira, louvar bem bonito para Jesus. Terça-feira, o culto da oração. Quinta-feira, o 13º dia da campanha das curas. E eu creio que quinta-feira. Está doido? Isso aqui é só trazer uma pessoa. Traz uma pessoa aqui. Vou orar para ela. Vai com Deus. Irmãos, se eu começar a ficar falando aqui as coisas, eu vou ficar doido. Estou engolindo um monte de mensagem aqui. Fazer o quê? Estou chato. Deus vai dar vitória para muitos crentes aqui, em nome de Jesus. Eu não sei, eu não quero parar, eu estou doido para falar aqui. Eu não posso. Ai, que resposta. Tem umas coisas que eu sou muito doido, mas deixa Deus vai agir aqui domingo. Domingo, irmãos, vai ser um dos cultos mais. O Espírito Santo falou comigo, olha, que domingo aqui vai ser um dos cultos mais lindos que o Espírito Santo já permitiu nessa vida. Eu via, Deus abriu minha visão espiritual. Eu vi uma festa no céu. Em cima daquela igreja, eu via anjos. Aí, o interessante é que a gente é muito natural. A gente está pensando que anjo toca violino, toca harpa, faz umas coisas meio de carne. Não é isso não. Eu vi uma festa de anjos. Só que a festa dos anjos, quem pede para Deus te revelar, abrindo uma visão espiritual para você ver um anjo. O anjo ele anda sisudo. Ele tem um olhar, sabe aquele olhar de anjo? O olhar do anjo é confiante, mas é um olhar confiante com expectativa. E eu via, calma aí, eu vou me jogar. Se eu me jogar aqui, olha, só vai aparecer amanhã. Eu estou passando arrebatado aqui, pelo amor de Deus. E eu vi aqueles anjos tudo em prontidão assim, e eles estavam como se fosse sal, um prato. Eu não sei detalhar aquele algo, e ele estava querendo derramar, e vai derramar em nós assim. Nós vamos ver manifestações tremendas e pessoas cheias do Espírito Santo para a glória